de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Cabeça baixa, curva sua cabeça. Pai, nós te damos graças pela sua palavra que é infalível. Tua palavra que é eficaz, a tua palavra que não precisa de revisão, ao contrário, nós que precisamos nos rever. Tua palavra que não tem erros, ao contrário, nós que temos erros. A tua palavra que alinha aquele que está desconjuntado, que precisa ser alinhado. Tua palavra que é o alimento para as nossas vidas, que é o maná espiritual. Nós nos alimentamos dela, nós não vivemos por vãs falatórios ou doutrinas humanas, nós vivemos pela doutrina do Senhor, e a doutrina do Senhor é a palavra, e a sua palavra. Não são os costumes, não são os rituais, não são os emblemas, os rótulos, as denominações, os títulos, os cargos, as funções. A tua palavra é um alimento capaz de nutrir tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Ela é completa em natureza porque o Senhor é completo. E é a partir da sua palavra que nós conhecemos o Senhor. Não há outra forma de conhecer o Senhor a não ser através da sua palavra. A natureza revela os seus feitos. O sol e a lua, o mar, as estrelas revelam os seus feitos. Mas a tua palavra revela o Senhor. A música, os cânticos, os instrumentos, as coisas boas dessa terra revela as tuas criações, mas a tua palavra revela quem o Senhor é. Não é possível conhecer o Senhor a partir daquilo que o Senhor criou. A única forma de conhecer o Senhor é a partir de um relacionamento vivo com o Senhor, não com as suas coisas, não com aquilo que o Senhor criou. Por isso, ó Deus, nós podemos passar a vida inteira nos conhecendo homens e desconhecer quem o Senhor é. Mas quando nós tomamos uma decisão em nossas vidas em conhecer o Senhor, nós nos voltamos à sua palavra. Passamos a acreditar verdadeiramente que o Senhor cuida de nós e nos alinha com o céu. Eis aqui a tua igreja, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Quero falar um pouquinho sobre responsabilidade humana e vontade de Deus. Nós estamos diante de um texto maravilhoso que é o texto de Isaías. Isaías, na realidade, todos os textos dos profetas Isaías é lindo. O profeta Isaías é um profeta messiânico, ele é um profeta que anuncia a vinda do Messias, a volta, na realidade a manifestação do libertador. O Messias é quem liberta, o Messias é quem vem salvar o povo de Israel. Jesus é esse Messias retratado no livro de Isaías, retratado na realidade de Gênesis e Apocalipse. Ele é este Messias, apesar do judaísmo negar que Jesus Cristo é o Messias. As escrituras dão prova que ele é o Messias, e ele deu prova que é o Messias. Ele morreu, ressuscitou e antes de subir aos céus deixou provas da sua ressurreição. Portanto, ele é o rei dos judeus, o rei que não foi aceito pelos judeus, o rei que até hoje não é aceito pelos judeus. Para você que não sabe, os judeus ortodoxos, tanto os judeus não ortodoxos, os que confessam de fato o judaísmo, negam de forma prática, literal e fundamental
principalmente os fundamentalistas, que Jesus Cristo não é o Messias. Eu já disse isso algumas vezes, torno a repetir, se você visitar Israel e tiver a oportunidade de encontrar com judeus ortodoxos, você tem que tomar muito cuidado, porque eles, de fato, além de não aceitar Jesus como Messias, não aceitam também os cristãos. Acabam até ignorando os cristãos, até satirizando, zombando, até sendo ignorantes com os cristãos. O profeta Isaías é o profeta que falou do Cristo, é o profeta que anunciou o livramento, a vinda do Cristo, e o capítulo 45 é a continuação dessa promessa de livramento. Mas aqui, esse texto nos chama a atenção porque ele vai dizer um pouquinho o que Deus, o que esse Cristo, o que esse Messias, o que esse Todo-Poderoso faz. Ele vai dizer: eu formo a luz, eu crio as trevas. Trevas é noite, trevas é escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Aí você vai dizer: então o homem mau foi Deus que criou? Não é isso que a Bíblia diz. Não foi isso que a Bíblia diz. O homem que trata mal uma pessoa, o homem que mata, o homem que comete tudo quanto é tipo de mal, foi Deus que criou? A Bíblia não diz isso. E não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus criou o mal, e o Senhor faz todas estas coisas. Que mal é esse? Então, antes de nós olharmos para um cenário que nos atinge, que nós conhecemos como mal, porque é isso que nós entendemos que é mal. O que é mal? Mal é aquilo que nos atinge. Mal é o oposto do bem, claro, óbvio, do bom, mas mal é aquilo que nos atinge. Mal é aquilo que não nos faz progredir, que não nos faz avançar, que tira de nós em vez de acrescentar. E quando acrescenta dor e não paz. Esta é a visão que temos de mal. Esta é a visão que nós enxergamos de mal. Por exemplo, estou trabalhando e fui mandado embora. No momento que eu não posso ser mandado embora, sofri um mal. Meu filho ficou doente, sofreu um mal. Bati meu carro, sofri outro mal. E nós vamos colecionando, fazendo uma coleção do que é mal e fazendo uma coleção do que é bom. E nós temos esse poder, essa aptidão, esse dom de saber, entre aspas, o que é bom e o que é mal. Porque os nossos sentimentos têm critérios. Nós usamos critérios para avaliar o que é bom e o que é mal. Nós analisamos. Aquilo que é bom normalmente gera para nós ambiente bom, condições boas, situações boas. E na realidade, não é isto. Nem tudo que é bom para nós significa que foi Deus que nos deu, e não significa que foi Deus que permitiu que nós aproveitássemos disso que nós achamos que é bom. Por exemplo, a cocaína, para quem é viciado em cocaína, é bom. A prostituição, para quem é viciado em prostituição, é bom. A bebida é bom. Falar mal das pessoas, para algumas pessoas, é bom. Jogar umas contra as outras, para algumas pessoas, é bom. Outro exemplo. O pai que bate no filho, teoricamente não estou aqui defendendo a ideia de bater em filho, mas vamos usar a palavra bater como repreensão. O pai que repreende um filho, para o filho, é mau. O pai que impede de um filho tomar uma decisão, entrando na frente dele para que ele evitar que ele faça determinadas coisas para o filho, o pai é mau. A mulher que pede para o marido tal coisa, o marido não dá, o marido é mau. O marido que pede tal coisa para a mulher não dá, a mulher é mau. E na realidade não. O pai repreendeu o filho porque ele ama o filho. O marido não deu para a mulher porque ele entendeu que não era o momento de dar e havia outras prioridades para isso. O que eu quero dizer com isso? Que o mal e o bem que você entende, que você compreende, não é o mal e o bem que Deus entende, que Deus compreende. Quando a Bíblia diz que ele fez o bem e fez o mal, você não pode interpretar isso à luz do seu olhar, do seu entendimento.
Porque senão você vai colocar Deus nas galerias humanas. E Deus não se encaixa nas galerias humanas. Quem é que está nas galerias humanas? Nós vamos para a filosofia. Nós temos Aristóteles, Sócrates, Platão. Nós vamos para a sociologia. Nós temos muitos sociólogos famosos. Nós vamos para a história, muitos historiadores famosos. Para a antropologia, muitos antropólogos famosos. Para a política, muitos políticos famosos. Nós vamos para a galeria dos heróis da fé. Nós temos muitos homens que morreram por causa da fé. Muitos homens que deram suas vidas por causa da fé. Isso no período da Inquisição, no período da perseguição, no período da Reforma. Então, por mais glorioso que seja a galeria dos homens, Deus não está lá. Deus não se encaixa na galeria dos homens. Então, quando nós vamos falar de Deus, nós não podemos pegar Deus e colocar Ele no nosso universo e tentar ler Deus da forma que eu leio você e você me lê. Por isso que a Bíblia não é feita. A Bíblia não é um livro de história sobre um Deus que existiu ou se possivelmente existe. A Bíblia é um livro que precisa necessariamente de fé. Por isso, quem não tem fé usa o livro, a Bíblia Sagrada, como apenas um livro de história. Muito bem. A pergunta que eu abro essa reunião, essa noite, é se Ele, Deus, fez todas as coisas segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. As tragédias que acontecem no mundo é responsabilidade de Deus? Os furacões, os terremotos, as chuvas, os incêndios, todas as tragédias que eu e você conhecemos, é responsabilidade de Deus? Afinal de contas, se tudo está sob o seu domínio, sob o seu controle, essas tragédias que acontecem com o mundo, é responsabilidade de Deus? Eu posso até me excluir dizendo assim, bom, eu sei que a maioria das tragédias que eu vivo e vivi é minha responsabilidade, mas aquela que eu não tenho domínio, por exemplo, o vento. Um vento, eu não tenho domínio, eu não sei de onde o vento vem e para onde o vento vai. A chuva, eu não tenho domínio. Por que é que vem uma chuva de repente e destrói uma cidade, avassala uma cidade toda? Esses dias atrás veio um vento tão forte, tão impetuoso, no Paraná, acho que em Santa Catarina, não sei, não lembro, que arrancou os telhados, derrubou casas. Essas tragédias são de responsabilidade de Deus. Portanto, antes de você responder uma pergunta dessa, você que costuma acreditar é dar crédito, é depositar nas costas de alguém. Você que costuma dizer isso, primeiro, antes de você querer responder uma pergunta tão absurda como essa, você precisa primeiro entender quem é Deus. Como eu vou depositar nas costas de alguém algo tão grandioso e absoluto, sendo que eu desconheço a grandiosidade e essa forma absoluta de ser? Eu preciso necessariamente conhecer Deus. Então, quando eu vou entrar em alguns debates assim, na realidade eu não entro em debate, eu evito. Há muito tempo eu não sei o que é debater com alguém sobre quem é Deus. Mas quando eu percebo que a pessoa começa a falar de Deus e ela desconhece quem é Deus, eu nem perco meu tempo, porque de fato você falar de algo com alguém que desconhece o assunto é o mesmo que você discutir política com quem nunca, de fato, nem votou. É uma perda de tempo. Você vai se desgastar e aí você pode entrar naquele texto que Paulo disse, me fala em memória em Timóteo, não entrais em contendas, em vãs disputas e loucuras, porque quem perde de fato é só você. Então, quem é Deus? Para nós respondermos essa pergunta, quem é Deus? Olha o que o profeta Jeremias, no capítulo 9, verso 23, o nosso técnico vai colocar na tela e vai colocar aqui atrás. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24 nos recomenda. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Agora preste atenção, qual que é a nossa glória? Qual que é a nossa vantagem? O que de fato vale para nós? Então Jeremias disse: mas o que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, qual é a grande vantagem em responder se Deus é responsável pela tragédia humana ou não? Qual é a grande vantagem? Nenhuma. Não tem vantagem.
Qual é a grande vantagem que ele descobrisse que o momento que eu estou vivendo na vida agora, que está uma porcaria, é Deus permitindo ou não? Também não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem, que se você querer descobrir isso. Não tem vantagem. Tá, aonde eu tenho vantagem? A vantagem você tem todos os dias quando você se dispõe a conhecer quem é Deus. Porque quando você busca conhecer quem é Deus, você vai se conhecendo e se entendendo um pouco mais e vai descobrindo os motivos pela qual você está passando por essas crises. Porque quando um homem ou uma mulher diz assim, a minha vida pertence a Deus, então se ela pertence a Deus, você precisa conhecer a quem é esse Deus que tem esse pertencimento, que tem esse ser sobre suas mãos, que tem este eu sobre os seus domínios. Quando eu entro em um mercado e pego um produto da gôndola, eu digo, esse produto é meu. Ele não é seu, ele nunca foi seu. Mas quando eu pago no caixa e passo do caixa para fora, eu posso dizer, esse produto é meu. Eu tenho o domínio sobre ele. Agora é meu, eu faço dele o que quiser. Se eu quiser jogar no lixo, eu jogo. Mas enquanto eu estou com ele dentro do mercado, andando com ele no meu carrinho, ele não é meu. Prova é que ele não é seu, que se der um terremoto, você cata o seu filho, sai correndo e larga para lá. O carrinho, larga tudo para lá. Você sai correndo. Por alguns critérios. Primeiro que é coisa. Você não vai valorizar mais a coisa do que alguém. Então você vai pegar o que você ama e colocar no teu colo e correr. E o segundo critério, você não pagou por aquilo ainda. Então se você perder aquilo, se você deixar para trás, você não perdeu algo que não é seu. Então, muitas pessoas estão como esses produtos nas gôndolas do mercado. Ou de repente essas pessoas são os próprios clientes nesse grande mercado. Ora eu sou o produto que passo de uma mão para outra, acreditando mesmo que estou sob o domínio de alguém. Ora eu sou esse alguém que trato esse dominador como um produto. E fico lidando com isso como se fosse interessante. Não é interessante para você, não é interessante para você que está aqui. O interessante para você é conhecer quem é Deus. Porque uma vez que você passa a conhecer quem é Deus verdadeiramente, você começa a entender você em Deus. Você começa a se descobrir em Deus. E quando a pessoa diz assim, Deus nasce em mim todos os dias. Pergunta é, que Deus é que nasce em você todos os dias? Há uma energia cósmica que brota do solo. Eu estudei muito isso, sem desrespeitar ninguém. Estudei muito isso, essa questão das forças positivas, das energias que emanam da terra, que provém do sol. Isso tudo é bom, isso tudo é legal, isso tudo gera influências em nossas vidas. Mas isso não é o nosso Deus, isso não é Deus. Então quem é Deus? Então o budismo, quando se inclinou para conhecer Deus, consultou o judaísmo. O islamismo, quando se inclinou para conhecer Deus, consultou o judaísmo. O cristianismo, quando se inclinou para conhecer Deus, do próprio judaísmo veio em Deus, Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro que a história conhece, que Aristóteles propagou, que Platão anunciou, que Sócrates tentou negar, é um Deus invisível. Um Deus que foi debatido nos pináculos, discutidos nas grandes praças e nos grandes templos. Um Deus invisível, mas um Deus real. Se você tiver a oportunidade de assistir um filme chamado Teoria de Tudo, esse filme conta a história de um grande cientista, faleceu agora há pouco tempo, faz uns 2 anos. Estava com o nome dele agora na ponta ali, fugiu o nome. Stephen Hawking, obrigado. É a biografia do Stephen Hawking. E ele vai tentar provar que a teoria do Big Bang, ela não é apenas uma teoria. A evolução. E no final ele descobre que seria impossível o caos, ou seja, a desorganização do universo se organizar ao ponto de chegar à perfeição daquilo que somos e daquilo que temos.
E ele acaba confessando antes da morte que Deus existe. Quem é Deus? Então a glória está em saber quem é Deus. Não está em querer responder às grandes questões da vida. Quem é Deus? Primeira coisa que temos que entender é que Deus é soberano. Soberania. A soberania é um poder absoluto que somente rei tem, nações têm. Por exemplo, se o Paraguai decidir entrar no Brasil, ela vai estar invadindo a soberania brasileira. O que acontece com o Paraguai? Vai sofrer retaliação forte. Quiser intervir nas políticas do Brasil, vai sofrer retaliação. Qualquer país do mundo que queira fazer qualquer coisa com a nossa nação, queira lá na Amazônia, queira tomar uma, vai sofrer retaliação forte, porque o Brasil é um país soberano. Só tem um detalhe: a soberania do Brasil foi posta. O Brasil ganhou a soberania. Após ganhar a independência, o Brasil ganha a soberania. Deus não ganhou a soberania. Deus, ele é o próprio soberano. Se o Brasil é soberano, porque Deus assim permitiu que fosse. Deus, ele é soberano. O evangelista Mateus, no capítulo 6, verso 13, vai dizer assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reino é tudo que eu e você entendemos como morada, como lugar de habitação, como lugar de onde estar. Teu é o reino. Poder é a essência daquilo que Deus é. No hebraico é Shekinah, poder. É um poder incalculável e imensurável. É um poder que a nossa mente humana e mente nenhuma somadas no planeta Terra consegue entender, definir e explicar. Poder. Glória é aquilo que ele é. Glória é um envolto daquilo que ele é, da sua majestade, da sua significância. E tem uma canção que diz: os reinos se abalam, os povos se unem, por causa da glória de Deus, por causa da sua majestade, da sua infinitude, da sua natureza grandiosa, que vai muito além dos meus conhecimentos e do seu. O salmista vai dizer no Salmo 103, versículo 19, Salmo 103, versículo 19: Jeová estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O interessante aqui é observar a palavra tudo. O que é tudo para Deus? Se Deus domina sobre tudo, que tudo é esse? Aí vem os materialistas. Nós temos várias correntes doutrinárias na sociologia, uma delas é o materialismo. O materialismo vai dizer: Deus reina sobre tudo, a começar sobre o meu trabalho, a começar sobre a minha comida, a começar sobre o meu carro, a começar, e aí vai, continuando sobre as minhas coisas, sobre os bens que tenho. Aí vem o espiritualista, vai dizer: Deus reina sobre tudo, sobre minha alma, sobre o meu espírito, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. Aí vem os relativistas. É relativo, Deus pode reinar sobre isso e sobre aquilo também. Mas de fato que tudo é este que Deus reina. A primeira coisa que eu tenho que observar antes de dizer a resposta sobre essa pergunta é: onde está o seu trono? O trono de um rei está sobre o seu reino. Por exemplo, o rei da Inglaterra reina sobre a Inglaterra. Então o texto deixa claro: o seu trono está nos céus. Então onde é o reino de Deus? Distante dos reinos dos homens. O reino de Deus não é o nosso reino. Por isso que Jesus, ao ensinar a orar, ele vai dizer assim: vem a nós o teu reino. O que é isso? Que o meu reino se desfaça e venha o teu. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte conclusão:
Para conhecer Deus, eu preciso fazer uma desassociação entre o que sou e o que Ele é, o que tenho e o que Ele tem, o reino, o que é meu reino e o que é reino dele. Uma vez eu entendendo isso, fica fácil de construir dentro do meu coração a imagem absoluta de quem é Deus, a partir não das perspectivas do meu reino, a partir das perspectivas do reino dele. Porque ora, se você olha para o espelho e se vê, você apenas se vê. Mas se você olhar para o espelho e me ver, significa que você andou muito tempo comigo e tomou para si aquilo que é meu e fez de você um eu, um homem igual a mim. Essa desconstrução da própria imagem é o desejo de Deus. Essa desconstrução da própria imagem é o desejo de Deus. Quando Ele cria o homem em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, Ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele quis dizer a seguinte situação: quando o homem crescer, tiver ideia de si, e ele olhar para o espelho, ele vai ver eu naquele espelho. E hoje o que menos vemos quando nós olhamos para o espelho é Deus em nós. Nós vamos ver tudo o que temos, e nós vamos enxergar também aquilo que não temos. Somos tão capazes de ver coisas que nós nos olhamos e conseguimos ver aquilo que não temos. E aquilo que perdemos, nós ainda encontramos em nós. Aquilo que nós não queremos ter, nós ainda encontramos em nós. Coisas que morreram, coisas que lançamos fora, coisas que não pertencem mais ao presente, está no passado, nós ainda encontramos em nós. Por quê? Porque a nossa visão está intimamente ligada a este reino, está intimamente ligada a este universo, a este momento em que estou vivendo, o eu para o eu. Então, o reino de Deus é isso. O reino de Deus é onde Deus está. Então, quando eu invoco o reino de Deus sobre mim, eu preciso me atentar a 2 pontos. Primeiro ponto, e a conversa é muito séria. Primeiro ponto: Deus não estabelece o seu reino onde não consegue estabelecer o seu trono. Se não for para Deus estabelecer o trono dentro de você, então esquece, Deus não vai construir dentro de você um reino. Segundo ponto: se eu quero esse trono dentro de mim, eu preciso abrir espaço dentro de mim, porque Deus não ocupa lugares que estão ocupados. Eu preciso permitir que haja espaço dentro de mim. Eu preciso esvaziar-me para que Ele possa me encher. E se isso não acontecer, torna-se inviável o relacionamento com Deus. É muito mais fácil você se relacionar contigo mesmo, ser amante de si, ser um narcisista. Tem gente que se apaixona tanto por si mesmo, que acaba morrendo sozinho, passa uma vida toda sozinho, e esquece que viver sozinho não é bom. Não é bom. Deus não fez um homem para viver sozinho. Agora, o homem pode reagir contrário à vontade de Deus. O homem pode reagir contrário à vontade já estabelecida por Deus. A vontade de Deus já foi estabelecida, ponto. Deus estabeleceu vontades. O homem que engravida uma mulher, ele estabeleceu na mulher uma vontade. A mulher que se engravida de um homem estabeleceu do homem uma vontade, ter um filho. Ela não tem poder sobre a gestação. Ela não tem poder sobre a gravidez. Ela pode fazer aborto, não é sobre isso que eu estou falando. Ela não tem poder na evolução do feto que está dentro do seu ventre. Ela não tem poder. Ela não consegue dizer assim: hoje o meu neném vai crescer meio centímetro só. Não tem poder. Aí você pode dizer: mas se ela não se nutrir, se ela não comer, se ela não beber, o neném morre. Claro que morre. Então é um poder. Não é um poder. Porque até mesmo para morrer, não depende apenas dela. Não depende apenas dela.
Porque se ela quiser matar o bebê, ela se mata. Porque se ela deixar de se alimentar, morre ela e morre o bebê. E não depende apenas dela. Depende da vida. A vida foi dada para ela pelo controle de Deus. A vida pertence a Deus. Isto é vontade soberana de Deus. A vida pertence a Deus. Foi dado a todos. Ponto. Agora, eu não consigo gerar. Eu não consigo manifestar o poder sobre aquilo que estou gerando. Eu não consigo. Quem faz isso é Deus. Eu não consigo. Só que Deus nos deu o poder para reagir mediante a isso. Nós podemos reagir diante de uma gestação. A mulher pode reagir diante de uma gestação. O homem pode reagir diante de uma gestação. Nós podemos nos manifestar diante de uma gestação. E com isso, vem a interrupção da vida. Com isso vem a morte. A morte não é um poder que eu tenho. A morte não é uma ação que é minha. Eu vou lá e faço acontecer. A morte é uma reação contra a vontade absoluta de Deus. E a liberdade que Deus nos deu. A morte é sobre tudo e sobre todas as coisas. A morte de um casamento é uma reação sobre a vontade absoluta de Deus. A morte de um filho que está sendo gestado é a reação contra a vontade absoluta de Deus. A morte da sua paz é a reação contra a vontade absoluta de Deus. Por que é que Deus deixa nós reagirmos contra a sua vontade absoluta, se é absoluto? Sendo Ele soberano. É porque Deus deu para nós algo que só Ele tem: livre arbítrio. Livre arbítrio. Eu e você somos dotados de uma capacidade tamanha que nós podemos reagir mediante a vontade de Deus. É mais fácil Deus lidar com o Satanás, que perdeu a sua própria vontade e trabalha hoje debaixo da submissão de Deus, do que Deus lidar com homens que têm livre arbítrio. Você sabia que Satanás não tem livre arbítrio? Você sabia que o diabo não tem livre arbítrio? A Bíblia diz que Satanás e os seus demônios estão ao comando de Deus. Mas nós temos. Nós podemos reagir. Nós podemos reagir contra a vontade de Deus. Olha só, Lucas 7:30. Lucas 7:30. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizado por João. O que é rejeitar os propósitos de Deus? Rejeitar os propósitos de Deus é eu estar debaixo da soberana vontade dele e reagir contra essa vontade, dizer não quero. Agora vem a resposta para aquela pergunta lá atrás. As tragédias que vêm, a primeira pergunta, as tragédias que vêm na minha vida, é Deus que mandou para mim? Não. Porque a vontade de Deus não é que você sofra tragédias. A vontade de Deus é que você viva debaixo da dependência dele e viva bem. Salmo 1 vai dizer isto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos escarnecedores. E lá na frente você vai ver ele dizendo assim: como árvore plantada junto a ribeiros. O que é isso? O que é uma árvore plantada junto a ribeiro? Uma árvore plantada, sendo regada todo dia, já é bom, porque ela produz fruto. Imagine uma plantada na beira de um ribeiro. Aí é que é bom mesmo. A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você gere um filho, que esse filho nasça e te dê felicidade, não desgosto. A vontade de Deus é que você seja um homem sábio, que sabe lidar com o seu dinheiro, com os seus negócios, com os seus relacionamentos, com a sua família, com os seus amigos. A vontade de Deus é isso. Ou Deus tem algum plano mal para você. Ou Deus definiu e alinhou que você seria um inimigo nessa terra.
De fato, não. Quando as coisas más acontecem para mim, há uma reação contra a vontade absoluta de Deus. Eu preciso rever algumas coisas. Então eu posso dizer, não quero. Eu simplesmente não quero. E agora vem a resposta para os argumentos antiteológicos. Porque todas as vezes que um religioso diz não quero, ele está baseando a sua decisão em preceitos da lei. Ou seja, em preceitos que ele acha que está certo. E o mal da humanidade é achar que está certo. Por achar que estava certo, Satanás foi expulso do céu. Por achar que estava certo, Adão e Eva foram expulsos do Éden. E a nossa vida, os constantes erros que cometemos, é com base naquilo que achamos que é certo. Aquilo que entendemos que é certo. O achamos e o entender está um pouco distante. O achamos é grave, o entender é mais ou menos. Eu acho que é assim. Eu acho que deve ser assim. E a gente baseia a nossa vida no achar. E por muito tempo, quem vive no achar, não acha nada, só perde. Não acha. Lucas 13, 34. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Agora veja isso aqui. Jesus falando, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus dizendo para Israel, Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, ou seja, eu quis proteger vocês, eu quis cuidar de vocês. Mas vocês não quiseram. Quando o poder absoluto do não querer invade nossa alma, nada pode combater com essa vontade, a não ser o arrependimento. Quando um homem não quer reconhecer a sua própria natureza biológica e quer continuar envolvido com a homossexualidade, ele vai seguir essa natureza por toda a sua vida. Quando uma mulher é resistente ao carinho, ao afeto, à atenção, ao diálogo, ela vai fazer do seu casamento, do seu relacionamento, uma dureza. E aquilo só vai ser resistido pelo tempo que o marido resistir. Isso vale para o marido também. Quando uma ovelha, um membro de uma igreja, coloque em seu coração, coloque essa rejeição do eu não quero. O pastor, ou o líder, ou o pregador, até mesmo o anjo enviado por Deus nesse púlpito, pode mandar fogo do céu, que isso não gera surpresa, isso não gera no coração da pessoa, e nem na mente dela, algum tipo de espanto, algum tipo de alívio, ou algum tipo de palavra que possa levá-la a entender que Deus está falando com ela. Não, porque ela não quer. Deus entregou ao homem o direito à livre escolha. Deus deu a nós esse direito. Observe que conhecendo Deus eu passo a conhecer o que Ele fez por mim. Uma das coisas que Ele fez por mim é dar a mim o direito de escolher. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu não sei se essa versão está batendo com a que você está colocando, mais ou menos. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não obedecerdes os vossos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Vede que hoje coloca à tua frente bênção ou maldição, está na tua frente. Eu já preguei aqui algumas vezes, expliquei, fui muito enfático, estava bem animado desse dia.
dizendo que bênção é essa, que maldição é essa. Eu até expliquei, né? Bênção, essa bênção que Deus coloca na tua frente, maldição, não é a maldição não é os rolos que você entrou na sua vida. E as bênçãos também não é as coisas boas que você adquiriu na sua vida. Por exemplo, a minha mulher entrou na minha frente, ela estava na minha frente, e tinha uma outra menina na minha frente também. E aí entre a minha atual esposa agora e aquela outra menina, eu fiquei meio indeciso, eu decidi escolher a bênção que é a minha esposa. Não é isso. Aí eu errei, eu devia ter escolhido a outra, porque a minha esposa tem sido uma maldição na minha vida. Também não é isso. Eis que coloca à tua frente bênção ou maldição. Tá aqui, eu vou comprar ou não compro? Se eu comprar pode ser bênção, se eu não comprar pode ser maldição. Vou comprar, descobri. Por que eu fui comprar? Descobri que é maldição. Não é isso também, não é nada disso. Não é nada disso, não tem nada a ver com aquilo que fazemos, com aquilo que decidimos. Eu vou orar a Deus para ver se esse negócio é uma bênção na minha vida. Não é isso. Você tem que orar a Deus, não para saber se o negócio é uma bênção, mas se você vai ser bênção diante do negócio. Paulo vai dizer, tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Eu vou orar a Deus para ver se eu compro um carro. Eu vou orar a Deus se eu entro de sócio com fulano, com a fulana. Eu vou orar a Deus para ver se eu compro. É certíssimo, você tem que fazer isso. Não para descobrir que é bênção, não é isso. Mas para pedir direcionamento de Deus. Porque mesmo o negócio sendo maldição, você sendo bênção, o Deus que está dentro de você transforma bênção em maldição. É isso que você tem que entender. Não existe bênção e maldição fora de você. O que existe é o abençoador e o abençoado. Quem ensina que existe bênção e maldição fora de nós é a macumba, é o candomblé, é o espiritismo baixo, toca nesse som aqui não, que ele é maldito. Coloca um negocinho na sua casa lá, que aquela casa é maldita. Essa roupa aqui é maldita, cuidado, foi um demoniado que usou, ela é maldita. Quem acredita que maldição está em coisas, de fato não é um cristão. O cristão acredita que aonde ele pisa, o lugar é abençoado. Aonde ele chega, ele leva a luz. Nós somos assim. O salmista vai dizer, se eu fizer minha cama no mais profundo abismo, ou seja, lá no inferno, se eu fizer minha cama no inferno, Deus transforma lá o inferno em luz. Ele faz do inferno um lugar de luz. Eu trabalho numa empresa que o dono é satanista. Eu trabalho num lugar que é amaldiçoado. Você não trabalha num lugar que é amaldiçoado. Ou você é essa pessoa amaldiçoada, ou você é bênção. Não tem isso. Tá, o que Deus fala aqui então? Volta aqui rapidinho. O que Deus fala? Eis que coloca à tua frente bênção e maldição. Deus está falando da sua palavra. Deus está falando disso aqui. Eis que coloca à tua frente a bênção, ou seja, a palavra. Se você meditar nela, analisar ela, lê-la, vivê-la, é bênção. Mas se você não fizer nada disso, é maldição. Então preste atenção, a Bíblia pode ser bênção na sua vida, como também pode ser maldição. Por que maldição, pastor? Porque se eu não vivê-la, vou viver mal. E se eu vivê-la, vou viver bem. Isto é viver em bênção e maldição. Isso é viver o melhor. Isso é bênção e maldição. Pastor, mas tem a teologia da bênção e da maldição. Tem a teologia da bênção e maldição. O senhor ensina isso? Não. Por quê? Porque essa teologia ela é antibíblica. Pastor, unge o meu carro. Eu faço isso por agrado aos irmãos, até faço. Vou lá e pego, óleo o carro. Senhor, abençoe esse carro. Pega o óleo lá, aí passa um óleo. Suja o carro. Nada mais que isso, suja o carro. Porque a bênção não está em coisas, a bênção está em quem manipula as coisas. A bênção não está na sua televisão. Você fala, não concordo, minha televisão é uma bênção. Por quê? Porque eu só assisto pastores, videoclipes musicais, gospel. Lá dentro não passa um filme filme demoníaco, não passa nada. A minha televisão é uma bênção. Você vai viajar, deixa o seu cunhado cuidando da sua casa, ele bota num filme pornô. Pronto. O que era maldição, o que era bênção virou o quê? Maldição. Ela vai queimar sozinha? Ela vai detectar um filme pornô ou um filme ilícito, ou algo ruim, uma propaganda de uma bebida alcoólica, algo que é ruim. Ela vai detectar, peraí, eu sou bênção. Já que eu sou bênção, então eu vou desligar sozinha. Não, a minha casa é uma bênção. A minha casa, tanto que é uma bênção que lá nós oramos, nós jejuamos, lá tem paz, lá tem isso, lá tem aquilo, lá o Espírito Santo de Deus habita.
Você sai para viajar, deixa sua mãe, seu pai, seu cachorro lá na sua casa vira uma bagunça, seu tio chama os seus primos, traz lá de cerveja, de cachaça, monta um boteco, faz uma festa, termina a festa, limpa tudo, você chega e não viu nada, está tudo certo. Está tudo certinho. Você continua levando esse estigma, esse signo de que a sua casa é bênção. Escuta, as bênçãos do Senhor não estão nas coisas. As bênçãos do Senhor estão nas pessoas que manipulam as coisas. Você pode ser bênção num casebre, como também pode ser bênção numa mansão. Você pode ser bênção andando a pé, como pode ser bênção andando numa Ferrari. Você pode ser bênção andando com roupa de grife, como pode ser bênção andando descalço ou de chinelinho, amarrado com um preguinho. As bênçãos não estão nas coisas. Se você se julga abençoado porque ganhou muitas coisas e porque tem muitas coisas, você precisa rever o conceito de bênção, porque ser abençoado não é sinônimo de ter coisas. Abençoado não é sinônimo de ter coisas. Paulo vai dizer: sei ter muitas coisas, também sei não ter nada. Sei viver em fartura, também sei viver em absoluta dependência. Qual que é o contrário de fartura? Miséria, obrigado, isso. Miséria. Mas em tudo isso eu fui abençoado, em tudo isso eu glorifico o meu Deus. Ser abençoado é você viver o que Deus quer para você, a palavra. E ser amaldiçoado é você não querer viver do seu jeito. Então viva, você pode viver, meu amado. Então o que é as tragédias? O que é as tragédias que vêm sobre nós? Nós temos que entender duas coisas que tem que ficar claro na sua cabeça. Primeiro, a vontade de Deus, ela percorre dois processos. O primeiro processo é a vontade permissiva. Vou explicar. E o segundo processo é a vontade provedora. Vontade permissiva. Todos aqui, os que têm filhos aqui eu estou vendo. Os que têm filho que eu sei. O que é vontade permissiva? O seu filho tem um cachorrinho ali, e o cachorrinho morde, e o teu filho já foi repreendido por você 3 vezes, papai, que o cachorrinho morde para ele não chegar lá. Só que aí você entende que ficar repreendendo o seu filhinho não adianta nada. Então você vê o seu filhinho saindo daqui e indo lá onde o cachorrinho está, e você faz o quê? Você permite. Quando você permite, você só faz isto porque a sua vontade assim deliberou. Houve vontade para você permitir ele lá. Permissão está debaixo de uma vontade. Você permite, houve vontade do pai. O pai não, agora a mãe fala, larga, deixa. O menino vai, e sai chorando, tá vendo? O que o pai falou para você? Isso é vontade permissiva. Deus faz isso conosco 98% das vezes. Vontade permissiva é Deus permitindo que tudo aconteça em nossas vidas, para que nós possamos tirar desse tudo uma lição valiosa e voltarmos para Ele. Por que há divórcio? Moisés diz, pela dureza do coração do homem eu dou o divórcio. Vontade permissiva. Por que há morte? Pela dureza do homem eu permito que haja morte. O pouco tempo viverá, não viverá mais prolongo. Gênesis 5. Não viverá mais que 100 anos. Gênesis 4, se me falha a memória. Eu permito. Vou matar o cara. Vai lá, mata. Eu permito. Não, eu permito. Eu não te dou as diretrizes, eu só permito. Veja, o pai não disse para o filho, ei filho, vou usar aqui um filho aqui, vou usar o João, que é o filho de Guilherme. João, vai ali e mexe com aquele cachorro. Não. Quem decidiu sair de lá, mesmo inconsciente, porque a criança ela é inconsciente, ela está em formação da sua consciência, mas foi ela. Ela decidiu. Ela saiu dali
e foi lá. Quem permitiu? O Pai. Agora veja a diferença entre vontade absoluta sendo interferida, a vontade de Deus interferindo nas nossas. Veja. Onde você vai? Eu vou ali. Não, não vai. Não, mas eu vou ali. Não vai. Agora veja a nossa vontade interferindo na vontade do Pai. Onde você vai? Eu vou ali. Não, você não vai. Tá bom, eu não vou. 5 minutos depois, foi. Assim somos nós. Não, eu não vou fazer isso não, Pai. O Senhor pode ter certeza, Deus, que eu vou ser diferente a partir de hoje. 10 minutos depois, foi. Deus está dizendo assim para você: eu não quero que você seja assim. E você está respondendo, Deus, eu sei, mas continua sendo. Agora, o que é provisão? Então tem vontade permissiva e vontade provedora. O que é vontade provedora? Vontade provedora é Deus provendo, é Deus interferindo na nossa história sem a nossa vontade. Todas as vezes que eu chego para Deus, eu digo: Deus, eu quero um emprego. De quem que é a vontade? Minha, exatamente. Sua. Deus, eu quero uma esposa, eu quero um esposo. Sua. Deus, eu quero comer. Sua. Deus, eu quero passar na faculdade. Sua. Deus, eu quero uma porta de emprego. Sua. Deus, eu quero roupa. Sua. Deus, eu quero uma viagem. Sua. Deus, eu quero que meu filho seja curado. Sua. O que mais? Vamos aí. Deus, eu quero comprar uma câmera nova para a igreja. Sua. Deus, eu queria cadeiras novas. Sua. Deus, eu queria mais pastores nessa igreja. Sua vontade também. Eu queria mais músicos aqui, um tecladista, um saxofonista, um baixista, um outro violonista. Sua vontade também. Vai falando. O que você quer? O problema é que nessa imensidão de pedidos que nós fazemos, nós não conseguimos ver o que é que Deus quer no meio disso. Então o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Obrigado, Deus, pelas cadeiras. Foi Deus que quis também. Se Ele não quisesse, nós não teríamos. Obrigado, Deus, pelos músicos. Foi Deus que quis. Se não quiser, obrigado, Deus, pelas pessoas. Foi Deus que quis. Então a gente julga o querer de Deus como se fosse o nosso querer. Obrigado, Deus, por esse filho. Deus vai falar: você acha mesmo que eu queria esse filho para você? Por acaso você perguntou para mim, no dia que você foi fazer o filho, você perguntou para mim: é minha vontade? Não, esse filho você tem porque é sua vontade. Não, mas nem vontade minha era, nasceu assim, não foi numa noite, numa balada, de repente nasceu. Para você ver o quão grave é. Não, mas se veio é porque Deus deu. É fácil dizermos isso. É muito fácil dizermos isso. É fácil dizer assim, ó, morreu, né? Morreu. Quando chega o momento, Deus leva mesmo, né? Não tem jeito. A gente é fácil. A pessoa passou a vida inteira na cachaça, na cirrose, bebendo, a vida toda zoada, e a gente chega e diz: quando chega o momento, vai mesmo, né? Vai. Será que era aquele momento que a pessoa tinha que morrer? Será que ela não antecipou a morte? Não, mas Deus é absoluto, Ele sabe que há um tempo para todos. Sabe? Sim. Claro que sim. Ele sabe o dia que eu e você vamos morrer. Mas Ele dá o direito a nós a reagirmos a esse dia. Se vamos dizer, vamos aqui criar vamos ilustrar, tá? Vamos uma brincadeira. Ei, você que está me assistindo aí, tá? Não leva a sério não agora, tá? Agora só, tá bom? Vamos dizer que Deus determinou sua vida até 98 anos. Lá no livro de Deus está escrito assim: o irmão Eduardo vai viver até os 98 anos e 2 dias. E vai morrer numa terça-feira, 3 da manhã. Beleza. Com 70 anos ele morre. Aí eu chego e digo assim: tão jovem, né? 70 anos, tão jovem. Podia viver mais uns 20. Deus quis, né? Deus quis. Vamos puxar o histórico do porquê que ele morreu. Do que foi que ele morreu. E a gente puxa o histórico. E a gente descobre que ele tinha uma vida boa, cuidava da saúde, comia bem. Não tinha problema de nada. Saiu de um culto, foi para casa, chegou em casa, deu um beijo dos meninos, falou: estão indo dormir. Deitou, morreu. 70 anos. Você vai viver mais, meu filho, em nome de Jesus.
E aí, pastor, como é que você responde isso? O que nós temos que entender é que o desejo de Deus é que ele viva até os 98 anos, entre aspas, não foi estabelecido para ele aos 70. Foi estabelecido para ele antes dele nascer. Antes dele nascer. Antes de você ser gerado, eu te chamei pelo nome. O que fez ele viver menos nos planos de Deus é que eu conheço o Eduardo há 5 anos. E ele é de Jesus há 5. Significa que ele ficou 30 anos longe da vontade de Deus. Eis aí a consequência. É isso que o pecado faz. Ele reduz o nosso tempo de vida. O que nós temos que entender é que o pecado faz isso. O pecado, ele antecede aquilo que Deus não quer para nós. Ah, mas ele morreu com 70, vai para o céu. Se ele morreu fiel, vai para o céu. Ah, mas viveu pouco, né? Viveu pouco. A nossa vida é a consequência das escolhas que fazemos, daquilo que vem de Deus e daquilo que vem dos homens. E lá na frente, nós vamos ver o resultado disso. Então Deus, Ele decretou as tragédias, que elas viessem pela própria livre escolha do homem. Agora vamos lá. E se ele vivesse os 98 anos? Se ele vivesse 98 anos e o desejo de Deus é que ele vivesse 70 só? Nós não sabemos a cabeça de Deus. Lá no livro de Deus está dizendo assim, que ele ia viver até 70 e ele morreu com 98. Deus se agradou de Eduardo ao ponto de prolongar seus dias de vida? Claro que sim, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. A Bíblia vai contar a história de um rei, o rei Ezequias. O profeta entrou na casa dele e disse: rei, arruma a tua casa porque você vai morrer. Esse rei vira para o lado e começa a chorar. E ele começa a dizer: Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia da minha vida. Deus, eu errei. Deus, eu fui pecador. Deus, não, eu não quero morrer. De repente Deus vai lá e toca no profeta. O profeta está saindo da casa. O profeta volta. O profeta para e Deus fala para ele: volta lá, diz para o rei que eu ouvi a oração dele e que eu vou prolongar a vida dele por mais 12 anos. Acho que foi 12. Acho que 15, obrigado. 15 anos. Aí volta o profeta: ô rei, Deus ouviu a sua oração. E ele vai prolongar seus dias de vida. Deus quer que a gente viva, e viva bem. Nós sofremos por 2 motivos. Primeiro, por não conhecer Deus. E segundo, por conhecer e não fazer sua vontade. Você sabe por que um pai disciplina o filho? Sabe? Nenhum pai disciplina um filho sem antes instruir o filho no que deve fazer. Se você conhece um pai que bate no seu filho, que instrui o seu filho, que adverte o seu filho, sem antes instruir o filho no que deve fazer, esse pai é louco, esse cara é maluco. Nenhum pai adverte um filho sem antes instruir. Por que é que um pai adverte um filho, repreende um filho, disciplina um filho? Porque o pai já instruiu o filho naquilo que deve fazer e o filho não faz. Então há 2 consequências de mal que vêm nas nossas vidas. Primeiro, daquilo que colhemos mediante as nossas próprias ações. E segundo, das repreensões de Deus, porque nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Dura coisa é a segunda. Porque a primeira, eu lido bem com ela. Eu tive um problema ali com o irmão, quebrei o pau com o irmão, ele falou mal de mim, eu falei mal dele, eu e ele nos encontramos, nos perdoamos, nos resolvemos, está tudo certo, ele vai lá, desfaz o que fez, eu desfaço o que fiz, e acabou, seguimos em frente, tudo certo. E com Deus, como é que é? Como é que é com Deus? Esse mal é Deus permitindo que muitas coisas caiam sobre nós, caiam ao nosso redor, caiam em nossa volta, e está para chamar a atenção. O pai dá uma tapinha na bunda do filho para chamar a atenção, para o filho voltar para ele. Olha para mim, já que eu estou te chamando por amor, estou te chamando com paz, não grito com você, não tenho tido paciência, então agora é o seguinte, eu vou usar da disciplina para você me ouvir, rapaz.
E o que o seu filho faz? Você que é pai. Não, pai, eu vou ouvir, pai. Não é, galera? Não, papai. O meu cachorrinho responde ao meu comando, quanto mais um filho. O Bidu responde o comando, quanto mais um filho. E por que é que nós somos diferentes com Deus? E aí eu fico perguntando, por que minha vida está tão difícil assim? Cada hora uma coisa diferente, cada hora uma desgraça. Porque sei que devo fazer e não faço. A psicologia nos ensina um dos elementos que acena para a maturidade da pessoa. Presta atenção nisso, muito importante. Isso é a psicologia que ensina. Um dos elementos que acena para a maturidade da pessoa é justamente a capacidade que ela tem de se responsabilizar pelos seus próprios erros. Então você quer ver se a pessoa é madura? Vê se ela consegue administrar e se responsabilizar pelos seus próprios erros. Aí você vai ver se ela é madura. Então, psicologicamente, ela é madura. Então, por que tem desgraça? Por que tem mal? Vou encerrar, é o último texto. Porque a incredulidade é a causa dessa desgraça. O que é incredulidade? É eu dizer, não creio em nada que esse pastor pregou. A sua vida não pode ficar amparada em quem você foi. A sua vida não pode ficar amparada no que os outros dizem sobre quem você foi. A sua vida tem que estar amparada naquilo que Deus quer dizer sobre você. E para você ter esse conhecimento, você precisa buscar conhecer quem é Deus. Só isso, é só isso. Busca conhecer quem é Deus que você vai se conhecer. Um dos complexos que mais mata pessoas é o complexo da inferioridade. O que é o complexo da inferioridade? Ele é a porta, é o caminho inicial, é o primeiro passo para a depressão. Esse complexo é o sujeito dizer assim, você quer saber? Não consigo mesmo, sou um derrotado, sou um perdedor, já perdi tudo mesmo, está tudo lascado, está tudo zoado, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, meu marido não me ama, minha mulher não me ama, meus filhos não me amam, eu não me amo. Então o complexo de inferioridade vai gerando sentimento de culpa, de peso, de tristeza, de angústia, de medo, de pânico. E somado a tudo isso, nós temos um homem e uma mulher depressiva. Mas quando eu começo a descartar essa ideia, começo a olhar nas escrituras e vejo que Deus está dizendo assim, você é importante para mim. Segunda ideia, eu morri para que você tenha vida. Terceira ideia, se você morrer hoje comigo, você vai herdar um lugar que é muito melhor que esse. É o lugar onde eu estou. Terceira ideia, eu cuido de você. Quarta ideia, eu sei quem é você. Quinta ideia, eu sei os seus pensamentos. Sexta ideia, bem-aventurado és tu. E aí começa. Você começa a conhecer Deus a partir daquilo que Deus se revela para você. E aí o autoestima começa a subir. A inferioridade começa a desaparecer. E aí você acorda, você olha para o espelho e fala, peraí, por mais feio que dizem que sou, Jesus me chama de lindo. Ouvi um amém? Amém. Que amém baixo é esse? Amém. Jesus me chama de lindo. Quando os outros dizem assim, você não vai conseguir, Jesus diz lá no seu coração, lá no fundo do seu coração, você consegue. Eis que estou contigo. Tenha bom ânimo.
Enquanto você está chorando sozinho no quarto, o Espírito Santo senta do seu lado. Jesus te abraça, te aperta e diz assim: estou com você, cada lágrima sua é minha. Mas por que ele faz isso? Porque eu me interesso por ele. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo e todos que estão aqui. Se você não se interessar por mim e só eu me interessar por você, esse relacionamento não vai estar legal, né? Ele está fadado ao fracasso. Não é verdade? Se só eu tiver que ligar, só eu tiver que ir na sua casa, só eu tiver que sorrir para você, só eu tiver que me aproximar de você, só eu, e você nada, o que vai acontecer? Vai ficar ruim, não vai? Pois bem, mesmo eu e você sendo assim com Deus, Ele continua nos amando. Ele continua dizendo: vem, meu filho, vem que eu quero te abraçar, vem que eu quero curar você, quero sarar você, vem que eu quero cuidar de você. E aí as minhas escolhas, como é que eu faço então agora? Como é que eu lido com elas? Porque vem consequência, vem. Diferente de antes, o novo homem, ao tomar qualquer tipo de atitude, se baseia naquilo que é bênção para ele. E o que é bênção para ele é a palavra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, se coloque de pé, no nome de Jesus. Aleluia, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça. Diga para o Senhor que você está aqui essa noite. Fala: Senhor, eu estou aqui, ouvi sua voz, ouvi sua palavra. Volto para minha casa, vou dormir essa noite pensando em tudo que o Senhor disse, remoendo tudo isto, mastigando tudo isto, pensando 2, 3, 4 vezes sobre essa palavra. Mas uma coisa é certa: que haja fogo no meu coração, Pai. E esse fogo possa vir queimar todo aquilo que não pertence ao Senhor. Tudo aquilo que é meu, Pai. Aquilo que é meu, que foi colocado dentro de mim, que eu coloquei dentro de mim, Pai. Deus, faça obra. Deus, faça morada. Faça morada do Teu Espírito Santo para que a nossa vida seja diferente. Faça morada do Teu Espírito Santo para que o nosso coração seja guiado pelo Senhor. Faça morada pelo Teu Espírito Santo para que a Sua palavra seja a verdade em nossas vidas. Faça morada em nós, para que as verdades do Senhor se revelem não somente em nossa mente, mas dentro de nós. Que tudo aquilo que se opõe a nós, se opõe ao Senhor. Tudo aquilo que se levantar contra nós, se levanta contra o Senhor. Todos os ataques que vier contra nós, vem contra o Senhor. E quando nós formos contra eles, não iremos por nós, iremos pelo Senhor. E é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor quem luta por nós, é o Senhor que é a nossa vitória, que é a nossa paz, que é a nossa justiça, que é o nosso resgate, que é a nossa justificação. É o Senhor quem limpa a nossa moral, é o Senhor que constrói nossa personalidade, é o Senhor que refaz aquilo que nós fizemos, é o Senhor que constrói tudo aquilo que não conseguimos construir. Faça morada em nós, em o nome de Jesus. Abençoe, Pai, a sua igreja, a sua noiva. Abençoe os semeadores, os dizimistas, os ofertantes e a todos que nos assistem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar.